O vídeo de hoje é sobre mitos e mentiras que te contaram nos filmes e nas séries sobre o cristianismo ao longo da história. Vem comigo? Então, pessoal, essa ideia é meio que mitológica, meio que equivocada, porque ela confunde o poder que o Papa tinha, o poder papal, ao longo da Idade Média, e de fato foi durante a Idade Média que os papas alcançaram o ápice de seu poder, mas isso é meio que confundido, ou melhor dizendo, isso é muito exagerado nas narrativas históricas, sobretudo as narrativas que veem o cristianismo católico medieval de forma pejorativa. E o que acontece é que nos filmes, quando aparece a figura papal, quando aparece uma ingerência do poder da igreja através do Papa sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas, a ideia que se passa é que esse poder papal era absolutamente ilimitado. Embora essa seja a imagem predominante nos filmes e nas séries, isso não corresponde a toda a realidade da figura e da ingerência dos papas ao longo da Idade Média. Os papas tinham sim poder, e por vezes os papas venciam os imperadores, os reis com interditos. Eles interditavam alguma região, essa região não poderia mais ter a execução da missa, da oferta dos sacramentos, e portanto as pessoas entravam em caos espiritual e as autoridades políticas acabavam cedendo então às requisições papais. No entanto, por vezes o Papa estava batendo, medindo forças com imperadores, por vezes reis, monarcas, estavam colocando os papas em situações de encurralamento. Eles estavam expressando um poder, expressando uma medida que nem sequer os papas conseguiram contornar, nem mesmo os papas conseguiram ter supremacia. Vocês poderiam inclusive ler o livro do historiador brasileiro José de Assunção Barros. Ele tem um livro que trata um pouco disso. O título do livro é Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média. Então ele vai abordar um pouco desse conflito, ele vai abordar um pouco desse drama, dessa luta, dessa disputa de poder entre os representantes políticos, os imperadores, os monarcas, os reis e a figura do Papa. Isso vai equilibrar um pouco a sua visão, você vai desconstruir um pouco essa imagem das séries desse Papa de poderes ilimitados. É verdade sim que houveram interações entre os cristãos e os nórdicos, né? Isso foi bem popularizado a partir dessas séries que abordam os vikings na Netflix em geral e mostram interações culturais, interações até religiosas, né? Entre os nórdicos, a cultura nórdica, a região nórdica e os cristãos. Isso é verdade. Ali por volta do século IX, século X, século XI, houveram muitas interações. Houveram muitos conflitos, obviamente, e essas coisas são bem retratadas nas séries. Eu até acho que isso é bem bacana de ver nas séries, nos filmes, mas é preciso ter cautela quanto a isso. Mais uma vez, existe licença poética e existe um exagero, por assim dizer, no que tange ao processo dessas relações. Então, aconteceu, de fato, isso foi um processo histórico, mas não dessa forma tão romantizada como acontece nos filmes, nas séries. Então é sempre bom dar uma pitada de texto acadêmico aí, de historiador acadêmico. E eu vou fazer mais uma indicação aqui. O texto do Georges Duby, salvo engano, o nome desse livro é Ano 1000, Ano 2000. E ele dedica lá um espaço para abordar as interações, os conflitos, o drama que houve entre os nórdicos e os cristãos ali no período medieval. Vale muito a pena essa leitura. E ela vai ajudar a gente a balizar um pouco mais essa imagem que a série e os filmes nos dão acerca das relações entre os cristãos e os nórdicos. Eu já falei disso aqui no canal, inclusive foi no meu primeiro vídeo aqui no YouTube, quando eu falei um pouco sobre Lutero, sobre as razões de ser que estavam por trás da mentalidade dos próprios reformadores, no intuito de reformar o cristianismo, do ponto de vista histórico, obviamente. Mas, de fato, lá no filme, quando Lutero vai para Roma, ele volta horrorizado, ele volta chocado. E o filme é fruto de uma interpretação que já foi muito vigente nos campos históricos, de que é a viagem de Lutero a Roma, junto da sua leitura do texto da Carta aos Romanos, que vai promover a sua conversão. Isso foi muito comum e você ainda tem alguns historiadores que perpetuam essa análise. Porém,
do ponto de vista acadêmico, os historiadores já revisaram isso e isso é assunto já batido. A viagem de Lutero a Roma não mexeu definitivamente com a mentalidade de Roma. O processo de conversão de Lutero é posterior àquela viagem. A partir das fontes, aquela viagem não exerceu praticamente nenhuma ingerência, nenhuma influência em Lutero na perspectiva de impulsioná-lo à sua conversão ao que seria o protestantismo, né? Aos dogmas que ele estabeleceu, que se tornariam os dogmas do protestantismo. Você tem historiadores protestantes, como por exemplo o historiador brasileiro Martin Dreyer. Você tem um perito da história da Reforma, que é o Roland Bainton. Você tem historiadores acadêmicos alemães. Todos eles vão dizer de forma uníssona que o processo de conversão de Lutero foi ulterior. A viagem de Lutero a Roma não mexeu com a cabeça de Lutero, não horrorizou Lutero, não deixou Lutero escandalizado. Ele voltou de Roma como um filho da igreja. O seu processo de conversão, o seu processo de mudança de mentalidade, como queira chamar, foi um processo ulterior. Então, aquela imagem lá do filme de Lutero, ela está equivocada historicamente. Ela de fato está equivocada. Gente, essa ideia de que todos os mosteiros do Ocidente medieval eram cheios de promiscuidade sexual, né, que os monges praticavam orgias sexuais e tal, talvez isso foi um pouco potencializado pelo filme Nome da Rosa. Isso foi também potencializado por uma narrativa iluminista, né? E eu vejo que por vezes os filmes e as séries, quando abordam mosteiros, abordam sempre com essa imagem bem negativa, e isso não equivale à verdade. É claro, durante a Idade Média, durante o Ocidente medieval, houveram sim incorrências dessa natureza e incorrências de outros problemas nos mosteiros e fora dos mosteiros. No cristianismo como um todo sempre houve problema, sempre houve dificuldades a ser superadas ao longo de sua história. Mas dizer que todos os monges, todos os mosteiros e toda a realidade monástica restringia-se, ou melhor, definia-se por uma promiscuidade sexual, é uma narrativa muito exagerada, é uma narrativa até desleal. Então, quando você vê isso em um filme, em uma série, aconteceu de fato, mas não quer dizer que toda a realidade monástica, em todos os lugares do Ocidente medieval, isso acontecia, ou que isso era absolutamente frequente, ou que isso era a norma, isso era a regra, isso era a normalidade. Calma, vamos com calma também, porque isso também é um elemento que traz engajamento para o filme, engajamento para a série. É uma forma de polemizar o cristianismo ali no período. E isso sempre chama atenção, de fato isso sempre chama atenção. Então eu até entendo que do ponto de vista comercial, o pessoal faz muito isso nos filmes, nas séries, mas vamos com calma, vamos com calma. Gente, esse com certeza vai ser o assunto mais polêmico desse vídeo. E eu queria desafiar vocês, de fato eu queria desafiar vocês aqui no canal. Eu sempre tenho feito isso, mostrado a vocês uma perspectiva histórica, um conceito histórico e mostrado a vocês a fonte. Que historiador trabalha isso? Como é que eu posso olhar isso de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais criteriosa? Como é que eu posso trabalhar esse conceito histórico mais perto da academia, de historiadores de fato, de peso, que trabalham com as fontes, que trabalham com isso, que vivem para isso? Então, falar da Inquisição, eu sei que na internet e no senso comum, a Inquisição foi o maior horror de toda a história do Ocidente medieval. A Inquisição foi o maior escrúpulo em nome de Deus, e os filmes e as séries abordam isso assim de forma exagerada. O senso comum já é complicado, e o que os filmes e as séries fazem com isso acabam de destruir toda a compreensão histórica que nós temos acerca da Inquisição. E eu não estou dizendo, calma, que não houve Inquisição, que a Inquisição não matou pessoas em nome de Deus. Eu não estou dizendo que os cristãos não perseguiram pessoas, não colocaram pessoas na fogueira, não mataram mulheres sob a acusação de que elas eram bruxas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, de um ponto de vista histórico, as maiores autoridades históricas acerca da Inquisição já demonstraram, à luz de fontes, à luz dos documentos, que a Inquisição não foi nem de longe o horror que se transcreveu, que se descreveu e que se propagou no senso comum e que é absolutamente utilizado nos filmes e nas séries de forma até mesmo desonesta. Para vocês terem uma ideia, olhando para as fontes, os principais especialistas, historiadores especialistas da Inquisição, chegaram à conclusão
de que a Inquisição matou 18 pessoas por ano ao longo dos 350 anos que a Inquisição foi vigente ali na Europa Ocidental. Sei que você vai me acusar, isso é um historiador, esse cara é cristão, esse cara está querendo defender o cristianismo, esse cara não trabalha história de forma séria, quem já se viu dizer que a Inquisição não matou muita gente, e eu não estou dizendo que a Inquisição não matou muita gente, a Inquisição matou sim muita gente, mas a Inquisição definitivamente não foi todo esse absurdo que se desenha, que se pinta e que se prega por aí afora. A Inquisição foi uma experiência horrível para a história do cristianismo, mas não foi todo esse absurdo. E eu quero lhe desafiar, compre o livro, se você não lê inglês, compre o livro do historiador John Dickson. Ele vai abordar lá os principais historiadores no mundo que trabalham na Inquisição e vai mostrar como esses historiadores mostraram à luz de fontes uma perspectiva nova, uma perspectiva revisada, uma perspectiva mais equilibrada acerca da história da Inquisição, e você vai ver como essa imagem que os filmes e as séries passam sobre a Inquisição, ela é muito exagerada. E eu acredito que você vai também mudar a sua percepção sobre muita coisa acerca da Inquisição. John Dickson, um historiador anglicano, historiador muito bom, ele vai referenciar historiadores no mundo todo que trabalham a Inquisição. Desafio você a fazer essa leitura e pensar um pouco, ou melhor, repensar um pouco a história da Inquisição. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Eu estou com muita dificuldade para gravar vídeos, estou demorando a gravar vídeos, infelizmente. Peço desculpa a vocês, mas se vocês gostaram, dá aquele like, dá aquela força para impulsionar. Se você não é inscrito no canal e gostou da proposta, gostou da análise, gostou da perspectiva, das indicações, eu sempre faço isso aqui. Se você quer mais, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Eu vou tentar aqui estar mais ativo, estar mais engajado para dar para vocês um conteúdo de excelência acerca da história do cristianismo. Forte abraço e até o próximo vídeo.